Fala galera, boa noite a todos, paz e graça. Hoje dando início ao nosso estudo, e o que vamos falar hoje é sobre o Cristo Imaculado. Como nós protestantes entendemos esse tema de um Cristo nascido de mulher, ele nascer sem pecado? O que a Bíblia vai apresentar para nós? Romanos 3, 23, ali vai estar escrito dessa forma: todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Em alguns versos anterior do próprio capítulo 3 de Romanos, ali no 3 do 10 até o 18, ali vai ter um comentário ali sobre como que a humanidade, que estado se encontra a humanidade hoje em dia. E ali nós podemos apresentar o nosso tema como sendo uma depravação total. Mas o que eu quero me deter especificamente no versículo 10, que vai falar: não há um justo, nenhum sequer. Então Paulo ele coloca todos, sem exceção, todos pecaram. Quando nós vamos ali no próprio livro de Romanos, no capítulo 5 de Romanos, no verso 12 e o 18, vai ter uma explicação de Paulo ali, colocando que o homem, ele fazendo uma velha alusão de Adão e Cristo, vai falar que ali a morte de Adão, o pecado de Adão afetou todos os seres humanos, e todos os seres humanos ele morre em Adão por causa desse pecado. Quando nós vamos para Romanos 11:32, vai falar que Deus encerrou todo debaixo da desobediência, mas para com todo ele age de misericórdia. Então a Bíblia ela não abre espaço nenhuma para que nem o ser humano nessa face da terra, exceto Jesus, ele não ter nascido com esse pecado. Então todos os seres humanos ele nasce pecador. O único que não nasceu com esse pecado foi Cristo. Mas como nós entendemos dessa forma? Nós protestantes, nós não temos um entendimento mais abrangente sobre esse assunto. E no decorrer da história, muitas pessoas, muitos estudiosos, eles foram pensando e raciocinando como que o Cristo ele poderia ter nascido de uma mulher e ele não ter trazido consigo esse pecado. Ele tomando base pelo o livro de Jó, ali no capítulo 15, o verso 14 ali, Jó fala, ele vai fazer uma pergunta para os seus amigos ali, como que algo impuro poderia produzir algo puro. Jó 25:4 também vai falar sobre esse assunto, que também como que algo puro ele produzia algo impuro, poderia produzir algo puro. Então as pessoas elas foram debatendo para até chegar em um consenso. A primeira seita que ocorreu na história foi o gnosticismo. Eles entendiam que Cristo ele veio de uma virgem, mas ele não tinha o corpo físico. Ele parecia ter um corpo físico, mas realmente ele não teria um corpo físico. Porque, segundo os gnósticos, eles entendiam que a matéria era mal. Então, Cristo não poderia ter nascido no corpo humano. Sempre essas seitas elas vêm colocando a divindade de Cristo em xeque, né? Enfim, no Concílio de Nicéia também colocaram também a divindade de Cristo
em xeque também, mas esse é outro assunto. Aqui também, como hoje em dia, como que os católicos eles entendem como Cristo não pode ter nascido sem pecado. Essa sempre foi uma preocupação de todos os estudiosos. Falar, não, Cristo ele não pode ter nascido de algo impuro, porque senão ele trazia consigo o pecado. E o que é que as pessoas, os católicos, eles entendiam? Que Maria ela foi preservada tanto do pecado de Adão, como ela nasceu sem mácula. Daí existe o dogma da Imaculada Conceição, e se encontra no Catecismo Católico. Tá aqui mostrando para vocês. Aqui na página na página 449, artigo 490, aqui vai estar uma declaração do Papa Pio IX. Ele decretou o dogma da Imaculada Conceição. Se vocês verem, dá uma pausa no vídeo aí depois, vocês podem ver. Então, os católicos eles entendem dessa forma. Só que aí existe um problema. Se Maria ela ter nascido sem pecado, ela só vai jogar um problema para o passado, pelos pais dela. Porque se os pais dela é pecador, ela teria que nascer sem pecado, né? Mas eles entendem que Maria ela foi preservada totalmente do pecado. Nós entendem que Maria ela foi uma mulher santa, uma da mulher mais bem-aventurada na face dessa terra. Eu entendo que Maria ela foi uma mulher santa, a mãe de Deus, entendeu? Tem o maior respeito, o maior carinho. Nós temos que ter esse respeito para todas as pessoas que cristão devem ter esse carinho com qualquer um, independente de quem for, entendeu? Mas Maria, né, que ela foi a mãe de Deus, então ela tem um privilégio maior de bem-aventurada em todas as mulheres, do que todas as mulheres. Mas nós cristãos, protestantes, tem outro entendimento. Nós entendemos que ela nasceu com pecado, mas o único que não nasceu com pecado foi Cristo. Porque como nós entendemos assim, hoje em dia, as pessoas hoje em dia elas não procuram estudar muito esses assuntos. Quando eu falo as pessoas, entre aspas, a minoria, né, se preocupa em estudar. Naquela época, as pessoas elas não tinham um entendimento científico, igual nós hoje temos recursos maiores, entendeu? Hoje em dia, nós estamos dentro de um contexto acadêmico. Nós entendemos que a Bíblia, a revelação, ela é progressiva em qual sentido? As doutrinas que as pessoas não entenderam no passado, nós entendemos hoje. Como vamos supor, poderia estar uma trindade. A trindade, a primeira pessoa a defender a trindade foi Tertuliano. Tertuliano, ele, ali no segundo século, ele começou a defender a trindade. E não como alguns mal informados colocam que a trindade ela nasceu no concílio de Nicéia, entendeu? Ali Tertuliano, Santo Irineu, ele vai defender a trindade. Mas enfim, a trindade vamos ficar para outro sentido. Como nós entendemos que Jesus ele não tem nascido com esse vírus? Porque ali no texto de Lucas, ali, quando o anjo Gabriel ele chega para Maria, ele vai se apresentar para Maria, vai falar que Maria tem um filho. Então, enfim, o texto você já conhece e sabe bem qual é o contexto ali, né? Ali, o que ocorreu ali? Ali o Espírito Santo ele não utilizou o óvulo de Maria para fecundar o bebê. Ele gerou o embrião pronto no útero de Maria. Então ali não foi fecundado
com sêmen e nem com ovo de Maria, porque se ele fosse fecundado com sêmen e com ovo de Maria, ele nasceria com o pecado original. Então ele não serviria para ser o cordeiro perfeito. Se lembra que lá no Velho Testamento, lá o cordeiro, ele não poderia ter mácula nenhuma e nenhum defeito, porque o cordeiro do Velho Testamento prefigurava Cristo, né? Isso aí todo mundo sabe muito bem. Então hoje em dia nós entendemos dessa forma. Nós entendemos que Jesus ele nasceu de uma virgem, ele é humano, mas ele não foi fecundado com o ovo de Maria. Maria, ele não é filho biológico de Maria. Ele não pode ser filho biológico de Maria. E tem pessoas que defendem isso. Eu aqui não estou falando porque eu acho que é isso. Eu não estou falando por mim, eu estou falando baseado em outros eruditos, e eu entendo dessa forma, entendeu? Eu não entendo que ele foi fecundado com o ovo de Maria, porque se ele fosse fecundado com o ovo de Maria, é óbvio que ele nasceria com pecado. Então essa possibilidade está descartada. Só que os irmãos católicos, para eles entendem dessa forma, que Maria ela nasceu sem pecado, porque é um dogma deles, entendeu? Eu não estou aqui fazendo ofensa à crença de ninguém, jamais eu tenho esse perfil de ficar falando de crença de ninguém, é uma coisa tão séria dessa aí, não. Quando é heresia, nós combatemos sim heresias, mas enfim, não estou aqui para ofender ninguém. Eu estou falando o que eu acho, pelos estudos que eu fiz, baseado em outros eruditos que entendem dessa forma. É o que nós entendemos dessa forma. Como nós vamos ver no capítulo de 1 Coríntios 15 ali, do 38 ao 40, Paulo ali vai dar uma declaração ali, e ele vai falar que Cristo ele é espírito vivificante, e vai falar que Adão ele é alma vivente. Adão ele foi criado do pó da terra. Deus utilizou o pó da terra para criar Adão. Antes da queda de Adão, você sabe muito bem que a terra era tudo perfeito, o pecado não teria entrado no mundo. Então Deus fez Adão com o pó da terra. Depois do pecado de Adão, todo o cosmos, toda a terra, ela foi afetada pelo pecado de Adão. Você vê que o pecado ele é devastador. Ele sai devastando tudo, de animais, planta, tudo foi afetado. Então é assim que nós entendemos. Eu gostaria de deixar esse vídeo para os irmãos, que fique com Deus, uma boa noite, ótimo final de semana e um forte abraço. Paz de Deus, tchau, forte abraço, tchau.